Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos e amados irmãos em Cristo, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, verso de número 28 e 29. Mateus, capítulo 25, verso de número 28 e verso 29. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Glória a Deus, estarei fazendo a menção do texto, juntamente com os irmãos que estão acompanhando a leitura. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante de um texto em que vemos uma sentença ser determinada pelo Senhor de um servo. E o contexto desse texto que foi lido, vemos aqui 3 parábolas importantíssimas, que é citada neste capítulo de número 25. A saber, a parábola das 10 virgens, a qual todos os irmãos conhecem, que tinham 5 prudentes e 5 insensatas. A parábola dos talentos, que é aonde eu pretendo pregar aqui nesta noite. E a parábola do julgamento das nações, na qual vamos ver Jesus dizer acerca da separação entre bodes e ovelhas. E neste capítulo, queridos e amados irmãos em Cristo, vemos aqui lições, reflexões espirituais de uma conduta cristã. E podemos ver que este capítulo 25, vamos que se dizer, é uma continuação do sermão escatológico do capítulo 24, na qual Mateus também escreve. E o capítulo 25, segundo escreveu Mateus, é um capítulo que já nos inicia, nos ensinando a importância acerca de estarmos com azeite na lamparina. Este azeite, com certeza, e é perceptível, que é um símbolo da presença permanente do Espírito. E Mateus escreve esta lição que devemos ter as nossas lamparinas acesas. Como que a lamparina se mantém acesa? A lamparina se mantém acesa quando a chama arde dentro dessa lamparina. Enquanto essa chama arde dentro dessa lamparina, é um sinal claro e evidente que tu tem a presença do Espírito sobre a tua vida. Porque a partir do momento que a chama deixa de arder, é um sinal iminente do afastamento do Espírito de Deus da vida de um cristão. Portanto, se você que me ouve aqui nesta noite pregando esta palavra, se você que me ouve aqui nesta noite anunciar esta palavra, se esta chama não está queimando no teu coração, se esta chama não está ardendo no teu ser, é um sinal que você está mal espiritualmente. Só que se você se encontra mal espiritualmente ou enfermo espiritualmente, é possível buscar a cura espiritual. Para tu receber a cura espiritual, é necessário um vínculo de relacionamento com aquele que tem a cura espiritual para a vida de um cristão. E este que tem a cura espiritual para um cristão, só Jesus. Porque não existe outro que pode curar alguém espiritualmente. Não existe outro que tem capacidade de curar alguém espiritualmente a não ser a Jesus. E é claro, queridos e amados irmãos, que eu digo uma verdade aqui para você. Não é pecado no momento de talvez
rejeição, anonimato, você recorrer a Jesus como que se fosse uma última opção. Pelo contrário, você está certíssimo em recorrer a Jesus, porque é melhor você recorrer a Jesus em humilhação, melhor você recorrer a Jesus em humildade, do que você continuar morto espiritualmente. E lá vai um conselho para você que me ouve aqui nesta noite, que talvez está morto espiritualmente, talvez não tenha a chama do Espírito queimando no seu interior. Recorre à presença de Jesus, se prostra diante da presença de Deus, busca a presença do Altíssimo, que eu tenho certeza absoluta, e eu digo sem medo nenhum de errar, que Ele vai restaurar a vida espiritual que tu precisa restaurar, que Ele vai reacender a chama que se apagou sobre a tua vida, que Ele vai reerguer aquilo que um dia talvez caiu, porque só Jesus tem este poder, só Jesus tem todo o poder, só Jesus pode reerguer você. Só que o que eu quero pregar aqui, queridos e amados irmãos, é sobre a parábola dos talentos. E nós sabemos muito bem que o contexto desta parábola, quando é iniciada no capítulo 25, verso de número 14 até o verso 30, vão ver que nesta parábola, neste contexto, aparece um senhor e aparece também um servo. E é bem sabido eu especificar aos irmãos aqui que a palavra servo é uma expressão hebraica que significa um escravo. Só que nessa parábola dos talentos, estes servos não eram mais um escravo, porque um escravo não tem direito, nem sequer ortogação de se apossar, ou de ter domínio de algo de sumo valor do seu senhor. Esses escravos na cultura judaica provavelmente haviam recebido a sua liberdade. Esses escravos na cultura judaica provavelmente já tinham pagado a sua sentença para assim receber a sua liberdade. E este senhor é alguém que decide se distanciar da tua terra. Este senhor é alguém que se decide se afastar da tua terra, vai passar um período longe da tua terra, e antes desse senhor sair, a Bíblia diz que esse senhor vai outorgar sobre a vida de 3 servos quantidades em talentos. O primeiro servo ele vai liberar 5 talentos, o segundo servo ele vai liberar 2 talentos, e o terceiro servo ele vai liberar 1 talento. E haja vista, queridos e amados irmãos, que talentos eram uma quantidade absurda de valor monetário. Eu vou simplificar para você. Nos tempos de Jesus, nos tempos da cultura judaica, existia um pagamento, um salário de um dia para um trabalhador, ou sequer um soldado romano. E isso vamos ver no capítulo 20, segundo escreveu Mateus, verso de número 2, que era um pagamento de 1 denário para um dia de trabalho. Só que 1 denário era especificado 6.000 denários para 1 talento. 1 talento era equivalente a 35 quilos de prata. 35 quilos de prata equivalia a 6.000 talentos. 6.000 talentos equivalia a quase 20 anos de trabalho. Observe uma coisa, queridos, aqui o que estamos tratando, ou Jesus está tratando diretamente, é sobre valor monetário. Esse servo vai deixar uma quantia monetária na mão de cada servo. Só que é bem sabido eu falar isso aqui também, que a Bíblia possui linguagens metafóricas, alegóricas, e também possui simbologias dentro da Bíblia. A primeira instância é o que vemos aqui. Jesus está tratando do dinheiro, Jesus está tratando de valores monetários. Jesus está falando de um senhor que deixou uma quantia absurda de valores monetários na mão dos teus servos. E estes teus servos, quando o seu senhor parte, e é interessante observar aqui nessa parábola, que quando o seu senhor parte, mais que depressa, o servo vai procurar a multiplicar essa quantia exorbitante monetária que o seu senhor deixou na mão dele. E é bem sabido também eu lembrar aqui, querido, e fazer uma ressalva para os irmãos, quando vamos estudar o texto, o servo não mandou o senhor multiplicar nada, o servo somente entregou a quantia monetária, o senhor só entregou a quantia monetária nas mãos do servo. Mas sabe o que aprendemos aqui? E é óbvio que está bem claro no texto, que vemos servos fiéis, servos que possuem fidelidade, que mesmo o seu senhor não mandou, ele está fazendo, mesmo o seu senhor não ter ordenado, ele está fazendo, porque o servo fiel, ele é assim, irmão, não precisa o senhor mandar primeiro, ele se coloca no seu lugar e na sua condição de servo e faz o que ele deve fazer. E é claro, queridos e amados irmãos,
como eu disse aqui, eu repito, o Senhor não mandou ele multiplicar nada. Só que eles decidem multiplicar. Por conta própria, decide granjear o valor monetário. E as lições espirituais que aprendemos aqui sobre essa metáfora é que um servo verdadeiro, quando recebe um talento, ele sabe muito bem que o talento ele não recebeu porque ele mereceu. Ele recebeu por graça, bondade e misericórdia. Até porque nenhum de nós merecemos nem sequer estar aqui sentados nessa cadeira, nem sequer estar aqui pregando nessa tribuna, nem sequer estar aqui exercendo uma função ou um cargo eclesiástico. Tudo isso é graça de Deus, tudo isso é favor imerecido. Queridos e amados irmãos em Cristo, observe uma coisa, preste atenção. É daqui dessa parábola que é tirada a expressão talento para atribuir a alguém que possui habilidades humanas, só que num sentido figurado e espiritual. Esses talentos simbolizam a capacitação que Deus impõe sobre a vida de um servo. Esses talentos simplifica ou simboliza a ortogação dos dons que Deus impõe sobre a vida de um servo. E pode ter certeza, queridos e amados irmãos, a parábola é bem clara em dizer, diácono Sandro, que cada um esse Senhor deu conforme a sua capacidade. O Senhor entregou 5 talentos para um, 100 anos de trabalho. Entregou 2 talentos para outro, 40 anos de trabalho. E entregou 1 talento para um, 20 anos de trabalho. Preste atenção, queridos e amados irmãos. Cada qual que está aqui me ouvindo tem uma condição de exercer aquilo que o Senhor confiou. E não fique triste se tu vê o irmão mais além do que você, porque o Senhor conhece a capacidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a capacitação de cada um. Se Deus levantou você para servir água, é para servir água que tu vai ficar até por um tempo determinado. Se Deus levantou você para ser diácono, é para ser diácono que tu vai ficar até um tempo determinado. Se Deus levantou você para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor, é até um tempo determinado, tu vai executar essa função eclesiástica. Mas não queira usurpar o que você ainda não tem capacidade de carregar sobre a tua vida. Deus, ele não erra na sua soberania. Ele calculou milimetricamente tudo aquilo que ele ia impor sobre a minha, tudo aquilo que ele ia impor sobre a tua vida. Então não reclame, querido, se hoje tu está na condição que tu está, porque Deus conhece a sua capacidade. Se hoje tu está na posição que tu está, porque Deus conhece a sua capacidade. Se hoje tu está no nível que tu está, porque Deus conhece a tua capacidade. Agora cá para nós, queridos, eu vou começar a conjecturar. Se formos olhar e fazer um contraste nessa parábola, já pensou se o Senhor entrega 5 talentos para aquele que só tinha capacidade de cuidar de 1 talento? Não viria como um bênção, viria como maldição na vida de alguém, e esse indivíduo seria destruído por causa do peso que iria impor sobre a vida dele. Então eu vou dizer uma verdade para os servos que estão me ouvindo, para os irmãos que estão me ouvindo, para a igreja amada de Cristo que está me ouvindo. Se Deus te colocou na posição que tu está, não é para tu murmurar, é para tu multiplicar esse talento, é para tu granjear este talento. Só que nos tempos em que nós vivemos, é um tempo de pessoas que possuem, que vivem na acomodação, que vivem na comodidade. Tu já percebeu uma coisa? Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós analisamos as escrituras sagradas, vamos ver que nossos irmãos da igreja primitiva, nossos irmãos primitivos, eles não se encontravam parados, eles se encontravam movimentando, eles se encontravam granjeando, eles se encontravam multiplicando os talentos. Só que no tempo atual, nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, é um tempo de seres humanos, ou melhor dizendo, de servos fracos, servos acomodados, servos que não entendem que pela bondade e misericórdia está vivo até hoje e não é grato para fazer o jus ao que Deus colocou sobre a vida dele, servo que não entende que só está onde está hoje por causa que a graça de Deus alcançou ele de tal maneira. E eu vou dizer uma verdade, meus irmãos em Cristo que estão me ouvindo, só de nós estarmos aqui hoje, não é por mérito
mérito nosso. Só de nós estarmos cultuando aqui hoje não é por mérito nosso. Só de nós estarmos aqui hoje é um motivo muito grande de nós mandarmos glória para Jesus, de nós rendermos louvor e adoração a Jesus, de nós glorificarmos a Ele com todo o nosso ser. Por quê? Porque nós nem merecíamos estar aqui. Nós merecemos ser lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dente, onde há pranto. Só que a graça ela é tão poderosa que ela nos alcançou de tal maneira. E olha nós aqui mandando glória para Jesus. Olha nós aqui glorificando e exaltando a Jesus. Antes de nós estarmos aqui, nós estávamos na qualidade de escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado, escravo do diabo, escravo das drogas, escravo da prostituição, escravo dos vícios, escravo da criminalidade. Só que Jesus, que é aquele que liberta, que tem poder de arrancar da escravidão, do jugo do pecado, nos libertou e nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui hoje rendendo louvor, rendendo adoração a Ele. Só que nós, queridos e amados irmãos, somos ingratos demais. Só que nós, queridos e amados irmãos, não sabemos agradecer ao Senhor. E cada oportunidade que nós temos, nós não agradecemos ao Senhor. Tem oportunidades que chegam na nossa vida em sentido de nós estarmos aqui pregando a palavra, mas muitas das vezes nós recebemos a oportunidade. Tem oportunidade que chega na nossa vida num sentido de nós estarmos entregando a nossa vida para Jesus, mas nós rejeitamos a oportunidade. Tem oportunidades que chegam na nossa vida em sentido de nós reconciliarmos com Jesus, mas nós rejeitamos a oportunidade por um simples ato, por sermos pessoas ingratas, por sermos pessoas negligentes. Só que o Senhor dos Exércitos está alertando pessoas nessa noite, através da minha vida, a dizer a você que o talento que eu outorguei sobre a tua vida não é para ficar depositado dentro de casa. O talento que eu outorguei sobre a tua vida é para tu fazer multiplicação dele. Como é que tu multiplica esse talento? É tu saindo da comodidade, deixar de ser covarde, de ser medroso e passar e fazer com mais integridade, com mais retidão, com mais fidelidade ao Senhor. Porque nos tempos em que nós estamos vivendo, querido, é um tempo muito difícil, mas difícil mesmo. Por que que é difícil? Porque as pessoas dos tempos atuais pensam que servir a Jesus é um modelo de vida, é uma rotina de vida, é vir dentro de uma casa como essa, sentar e voltar para casa e continuar a vida normal. Servir a Jesus é trabalhar na obra, servir a Jesus é ser grato pela oportunidade, servir a Jesus é ser fiel a Ele por estar vivo, por estar de pé. Servir a Jesus é tu granjear, servir a Jesus é tu fazer a diferença, servir a Jesus é tu influenciar pessoas a se colocar na mesma posição que tu está, a ter o mesmo caráter de Cristo sobre a nossa vida. Servir a Jesus não é só estar aqui dentro, servir a Jesus não é só estar nessa cadeira sentado, servir a Jesus é arregaçar as mangas e trabalhar. É por isso, querido, se eu vou dizer isso daqui, é por isso que nos tempos atuais, em muitas igrejas por aí, são igrejas minguadas, igrejas que não crescem. Por quê? Porque os servos que tem dentro da igreja não trabalham. Esses dias eu estava varrendo a minha varanda, diácono Sandro, e Deus falou comigo desta maneira: só a oração não é suficiente para o crescimento da minha obra. Eu perguntei a Deus: Senhor, o que é mais suficiente? Se a oração, a Bíblia diz, a tua palavra diz que pode muito em seus efeitos, e Deus falou comigo desta maneira: o que é mais eficiente é o trabalho, porque através do trabalho eu impacto pessoas, através do trabalho você influencia pessoas, através do trabalho, queridos e amados irmãos em Cristo, o diabo é envergonhado, o nome de Jesus é glorificado para a glória e honra do santo e poderoso nome dele. Talvez tem gente que está me ouvindo aqui que não sabe nem sequer falar direito aqui em cima. Eu sou sem nem sequer falar direito, troco tantas palavras. Só que uma coisa eu aprendi, diácono Sandro, eu sei falar Jesus te ama. Uma coisa eu aprendi, queridos e amados irmãos, eu sei contar meu testemunho. Uma coisa eu aprendi, diácono Alessandro, eu sei não ser covarde.
Uma coisa eu aprendi, queridos e amados irmãos em Cristo que está me ouvindo, que quando eu estava na vida maldita, miserável que eu vivia, eu tinha coragem. Não é agora na presença de Cristo que eu vou me tornar um covarde. Pelo contrário, é agora na presença de Cristo que eu tenho que usar a unção, poder e autoridade que foi outorgada por Ele mesmo. Só que nós, queridos, temos que aprender uma coisa. Nós temos, e guarda isso aqui para o teu coração, nós temos que aprender uma coisa, que só de nós estarmos com essa oportunidade de contarmos o nosso testemunho, de anunciar que Jesus é bom, de falar do amor de Cristo Jesus, já é um talento que tu tens sobre a tua vida que pode ser multiplicado. Observe uma coisa e preste atenção nisso daqui que eu vou falar para você. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, e os irmãos conhecem meu testemunho, eu estava escravizado nas garras do diabo, perdido na criminalidade. Enquanto eu estava perdido lá, eu achava que eu era brabo, mas na verdade eu não passava de um covarde. Eu achava que eu tinha coragem, mas na verdade eu não passava de um covarde. E certo dia após eu aceitar a Jesus, eu tinha 6 meses na presença de Jesus, eu recebi um convite para pregar a palavra. Chegou alguém no meu estabelecimento, na minha empresa, na minha loja em que eu trabalhava, e falou bem assim: querido e amado irmão Diego, eu estava lá em casa orando, e Deus falou bem assim: vai lá no Diego, que no culto de jovens de sábado, ele vai ser o meu pregador. E quando essa pessoa chegou e falou para mim, eu falei: irmã, mas eu nunca preguei ainda, nem sequer falar eu sei falar. Enquanto eu conversava com essa irmã, veio um outro pastor, que conversou com um policial militar, que me seguia, me perseguia enquanto eu estava na vida errada, era doido para ceifar a minha vida. E ele chegou e falou bem assim: Diego, eu estava conversando com o sargento Guzmão, e ele falou que ele já te perseguiu muito, já tentou contra você, e ele falou que agora você é crente, você se converteu, eu quero te chamar para pregar a palavra na minha igreja, testemunhar o que Deus fez na tua vida. E eu falei: pastor, eu nunca preguei ainda, pastor, eu estou recebendo um convite aqui agora, e o senhor me vem com outro convite. A esta irmã falou comigo desta maneira assim, guarda isso daqui, eu nunca mais me esqueci. Ela falou comigo desta maneira: meu filho, você não é obrigado a ir, só que Deus me usa como profetisa para dizer para você que Ele está dando a oportunidade para desencadear aquilo que Ele tem reservado sobre a tua vida. Você só vai descobrir a tua chamada quando tu deixar de ser covarde, medroso. Você só vai descobrir a tua chamada quando tu começar a assumir a responsabilidade que Deus impôs sobre a tua vida. Sabe o que é que eu fiz? Eu aceitei a oportunidade, começava a pregar, e quando eu pregava, meu irmão, era 5 minutos no máximo, e olhe lá de Bíblia, e dava aquele branco na minha cabeça, eu começava a falar aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não pregava com o olho aberto, olhando no olho de vocês, eu pregava com o olho fechado, e quando eu abri o olho, pastor, às vezes eu estava olhando para lá e o pessoal estava aqui, e quando eu olhava para as pessoas estavam rindo de mim, mesmo com a minha leiguice, mesmo sem ter o que falar, mesmo com poucas palavras. Eu já vi 10 almas, já vi 20 almas, já vi 30 almas aceitando a Jesus. Sabe por quê? Quando você assume uma responsabilidade nesse púlpito, não é você que direciona a responsabilidade, é o Senhor dos Exércitos que assume a responsabilidade por você. Quem acredita nesta palavra? Escuta, no dia que eu aceitei a Jesus aqui nessa igreja, Deus usou a vida do profeta e falou bem assim: vai ser rápido que eu vou fazer na tua vida. Ninguém irá entender, nem sequer você irá entender. Sabe o que eu percebi, queridos e amados irmãos em Cristo? Que o pouco que tu tem, quando tu multiplica, se torna muito, não só para você, mas para Deus. Preste atenção, a parábola diz dessa maneira assim, que quando o Senhor retornou, Ele foi fazer contas. Ele não mandou ninguém multiplicar, mas Ele vai pedir conta a cada um de nós. Cada um que está me ouvindo aqui, sabe muito bem conversar com alguém, só que vai chegar um momento que o Senhor vai pedir conta. É por isso que nos tempos atuais vemos muitas pessoas frustradas ministerialmente. Recebeu promessa, mas não vive a promessa ministerial. Por quê? Quando teve a oportunidade de multiplicar o talento, não multiplicou, porque foi covarde, foi medroso, foi negligente. E é por isso que Deus tem levantado inúmeras pessoas que não têm rejeitado a oportunidade. Eu vou dizer uma verdade para você, meu irmão, na sua simplicidade.
quando tu assumir este microfone, uma tribuna como essa, Deus vai manifestar o sobrenatural, não por causa de você, mas por causa da fidelidade que Ele tem com você. Deus vai fazer coisa sobrenatural, não por causa de você, mas por causa da promessa que Ele prometeu a você. Só que para Ele fazer tudo isso, requer de você, requer de mim, se posicionar na posição que Ele mesmo nos estabeleceu. Qual é a posição que Ele estabeleceu você? Eu estou pregando para crentes aqui, homens, eu estou pregando para crentes aqui, mulheres, que foram chamados também para pregar a palavra, mas só que dizem desta maneira assim: Deus me chamou para pregar, mas até hoje não vou pregar, não estou pregando. Mas como que tu vai pregar se tu não estuda, nem sequer tu recebe a oportunidade para tu pregar a palavra? Eu comecei contando o testemunho, hoje eu prego a palavra. Às vezes eu fico até me perguntando, esses dias eu cheguei a cometer um erro terrível, que foi de pôr em xeque a soberania de Deus. Eu comecei a analisar de onde eu saí e onde Deus me colocou. E eu cheguei a pensar comigo, Deus só pode ser injusto. Tem tantas pessoas além de mim, e quem sou eu para estar aqui? E todas as vezes que eu começava a pensar isso, eu fazia o possível para parar de pensar, que eu sabia que eu estava pecando. Deus é justo. Mas é algo que o diabo lança na nossa cabeça. Esta semana, eu perguntando a Deus, Senhor, por quê? Deus me fez lembrar de 2020. E eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo. Tu lembra? Quando na pandemia, os grandão se intocaram, se esconderam, e eu peguei na tua mão e passeei com você por essa nação brasileira. Quantas almas você ganhou para mim? Você temeu a morte? Enquanto muitos crentes, pastores, homens que já são maduros no tempo, mas menino na fé, diziam assim para você: tu vai morrer lá, rapaz, tu vai ficar preso lá, vai dar lockdown. E olha o que eu fiz através da tua vida. Olha quantas pessoas que hoje são ministros do Evangelho através da tua vida. Você só está recebendo o bônus que você mereceu por causa que você multiplicou o seu talento. Foi aí então, queridos e amados irmãos, eu percebi uma coisa. E eu falei com o Senhor: Senhor, me perdoe se um dia eu pensei que o Senhor foi injusto de ter me colocado onde o Senhor me colocou, levantado como o Senhor me levantou. Eu sei muito bem que eu fiz conforme a vontade do Senhor. E assim, queridos, é na vida de cada um de vocês que me ouve. Se você fazer valer o que Deus confiou a você, pode ter certeza, Deus vai multiplicar o seu talento, Deus vai transbordar o seu talento. E eu te digo mais a você, Ele não tem problema nenhum de dar além do que você já tem. Sabe por que Ele não tem problema? Porque Ele está analisando a cada um de nós. Enquanto estamos no pouco, se nós estamos sendo fiel, ou tu acha que Ele vai colocar alguém no muito, se não é fiel nem sequer no pouco? Rejeita até a oportunidade que é dada aqui na frente. Não faz questão de falar de Jesus para ninguém. E a promessa foi lançada: vou levantar. E o frustramento está chegando, porque não multiplicou o talento, não multiplicou as habilidades que Deus te deu. Independente do que tu sabe falar, que tu sabe dizer, se você dizer Jesus te ama, já é um motivo muito claro de você estar multiplicando o seu talento. Se você dizer que Jesus pode libertar, já é um motivo muito claro de você estar multiplicando o seu talento. Se você dizer que só Jesus pode transformar, só Jesus pode mudar, só Jesus pode levantar, já é uma evidência que nós estamos multiplicando o nosso talento. Mas enquanto nós não fazemos isso, a promessa vai sendo lançada no consciente do esquecimento. Só que o Deus do céu, Ele está vendo lá de cima. É por isso, diácono santo, que você vê muitas pessoas, eu vejo isso daí. Quantas pessoas que pregavam, quantas pessoas que faziam e paravam, por quê? Até o que tinha lhe foi tirado. Porque tem gente que quer além do peso que ele pode suportar. Tem gente que quer ser presbítero, mas tem capacidade somente de ser diácono.
Tem gente que quer ser evangelista, mas tem capacidade somente de ser presbítero. Tem gente que quer ser pastor, mas só tem capacidade de ser um evangelista. Só que já tem gente que só tem título. Vou simplificar. Tem gente que é evangelista, mas não evangeliza ninguém. Tem gente que é missionário, mas nunca fez uma missão. Tem gente que é pastor, mas não corre atrás de uma ovelha. Só tem título. E Deus não está atrás de título. Deus está atrás de multiplicação do talento que foi incumbido sobre a nossa vida. E quem tem o talento de Deus sobre a sua vida? Quem é que recebeu o talento de Deus? Então põe em prática, meu irmão, essa capacitação que Deus te deu. Não deixa o diabo querer ofuscar a promessa que Deus te prometeu. Começa a falar de Jesus. Começa a anunciar as boas novas de Cristo. Eu coloquei um conceito no meu coração. Todas as vezes que eu falar de alguém para Jesus, ou que eu estiver perto de alguém que não serve a Jesus, eu coloquei esse conceito no meu coração. Todas as vezes que eu conversar com alguém que não serve a Jesus, pelo menos Jesus te ama, eu vou falar para ele. Esses dias eu estava ali embaixo, pastor, pregando ali embaixo, sabe onde que é, né? No movimento ali, passou um homem que tem um negócio assim, entendeu? Igual de mulher, e eu falei, Jesus te ama, tá bom? Me xingou de tudo quanto é nome. Eu falei, minha parte eu fiz. Falei que Jesus ama ele. Para tu ver o efeito que tem no mundo espiritual, um Jesus te ama. Eu só falei Jesus te ama. Satanás ficou tão furioso que usou aquele homem para me xingar de tudo quanto é nome. E eu falei, meu Deus do céu, é sinal que o senhor está aqui hoje, sinal que o senhor está operando. E comecei a pregar a palavra e pessoas foram impactadas. Então, eu dou um conselho para os irmãos, eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém, sou apenas mais um pequenino que decidiu seguir à risca a oportunidade que Deus me deu, como forma de gratidão, fidelidade e comprometimento a Ele. Mesmo que você não sabe falar, assume essa tribuna, fala pelo menos 5 minutos, mas conta o que Jesus fez na tua vida, fala o que de onde Jesus arrancou você, mas não rejeita a oportunidade, não, pelo amor de Deus, porque vai chegar um momento, meu irmão, vai chegar um momento, minha irmã, que Deus ele vai cobrar a oportunidade que tu teve, você rejeitou a oportunidade que Ele mesmo te deu. Aí tu começa a ver a irmãzinha alavancando, o irmãozinho alavancando, a irmãzinha subindo no nível espiritual, o irmãozinho subindo no nível espiritual, sendo usado de maneira que tu nunca viu Deus usar ele, mas não está vendo, que ele está multiplicando o talento. Ele está fazendo conforme Deus impôs sobre a vida dele. E se você que me ouve, querido e amado irmão, começar a fazer isso, pode ter certeza que tu vai ter um impacto, ou melhor dizendo, um desenvolvimento tão grande ministerialmente, que até você que está me ouvindo aqui hoje pregar, vai ver que sairá palavras da tua boca, que nem você vai entender de onde está vindo. É a prática, porque quanto mais tu pratica, mais tu aperfeiçoa o dom. Quanto mais tu aperfeiçoa o dom, mais Deus libera talento sobre a tua vida. Quanto mais Deus libera talento sobre a tua vida, mais o nome dele é glorificado. Quanto mais o nome dele é glorificado, o mundo espiritual está sendo impactado. E quanto mais o mundo espiritual está sendo impactado, o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores está sendo glorificado. Quem acredita nesta palavra? Escuta uma coisa, queridos, eu vou contar isso aqui para edificação de pessoas. É claro que no começo de tudo, quem vai te atacar não é filhos de Satanás, é aqueles que se julgam filhos de Deus mesmo, mas nem se percebe que é filho do diabo, porque filho do diabo ataca filho de Deus não ataca filho de Deus. Quem vai tentar te parar não é quem está lá matando, roubando, traficando. Porque eu sou uma testemunha disso, onde que eu chego, já vi pessoa baixar até o fuzil, pistola, e deixar eu pregar a palavra de Cristo em reverência à palavra do Senhor. Mas só que muitas das vezes quem está próximo de você vai tentar ofuscar você com palavras que vai te entristecer. O pior de tudo, irmão, aquele camarada que me xingou ali embaixo, tudo quanto é nome, não doeu nada. Mas se fosse um crente que me xingasse daquela maneira, com certeza iria doer. Porque palavras de pessoas que conhecem a verdade, mas não andam na verdade,
sou como setas que atingem, machucam e ferem a alma. E eu me lembro que no início da minha caminhada, pessoas se levantaram de tal maneira contra mim. Quantas indiretas eu já ouvi, quantas línguas se bateram ao meu respeito, quantas pessoas falaram de mim só pelo simples fato de eu não ser um covarde igual essa geração atual que tem 50 anos na igreja, não vai fazer a obra de Deus. Por eu ir pregar a palavra do Senhor por excelência. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei tão entristecido que eu falei: Senhor, eu não quero mais mexer com isso. Eu vou deixar isso de lado. Pessoas que estão aí viajando, estão 10, estão 20, estão 30 anos. E eu me lembro que eu me deitei no meu sofá, e quando eu estava acordando, foi a minha primeira experiência que eu tive de ouvir a voz do Espírito Santo nitidamente. E eu ouvi desta maneira uma voz muito mansa, mas ao mesmo tempo como um trovão: não se preocupe com o tempo, pois o dono do tempo sou eu. Eu estava com uma agenda marcada no estado da Bahia, e eu falei comigo mesmo, eu falei: é a última agenda que eu atendo e eu paro de pregar. Não vou receber mais nenhum convite. Mas permita dizer uma verdade para você, querido. Nesta última agenda que eu ia, Deus falou comigo: lá eu vou mostrar para você, mesmo que eu não precise, eu vou mostrar para você que mesmo do jeito que tu está, eu uso e faço acontecer o sobrenatural. Cheguei naquele estado decidido que seria a minha última pregação e nunca mais eu iria pregar, até que eu possuísse uma formação acadêmica e teológica sobre a minha vida. E quando eu cheguei naquele lugar para pregar, tinha aproximadamente 700 pessoas naquela igreja. Naquela leiguice que eu pregava, aleluia, glória a Deus, até as línguas estranhas que eu falava era meio leigo. Eu me lembro que os obreiros da igreja estavam apavorados, sem rumo, desnorteados, com os olhos arregalados. Eu falei: o que está acontecendo? E eles falaram com o pastor que estava do meu lado: pastor, olha, se você vê o que está acontecendo ali fora, você não acredita. O que foi, meus filhos? Tem duas facções rivais ali fora. As duas fizeram hoje um tratado de paz para vir aqui ouvir a palavra e o testemunho desse jovem pregador. Queridos e amados irmãos em Cristo, eu me lembro que eu viajava para esse estado, eu cochilei dentro do avião, e eu escutei uma voz de estrondo: vai ser 30 almas. Eu falei: meu Deus, eu estou até sonhando que as pessoas vão aceitar a Jesus. Eu comecei a pregar o que eu sabia pregar, preguei aproximadamente 10 minutos, eu me lembro até hoje, foi Lucas 8:44, a mulher com fluxo de sangue, e comecei a testemunhar de onde Deus me arrancou, de onde Deus me tirou, e aonde Deus me colocou, irmão. E quando eu fiz o apelo naquela igreja, 30 almas aceitaram a Jesus, e eu pude ver e ter certeza quanto Deus é fiel na vida daqueles que são fiel a Ele. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me autoriza a dizer para pessoas específicas aqui nesta noite? É nesta leiguice sua que eu vou te levantar, é nessa simplicidade sua que eu vou operar, é da maneira que tu fala gago, sem saber falar direito, não tem boa desenvoltura, não tem boa oratória, que eu vou envergonhar Satanás, o inimigo da tua alma, e vou fazer o meu nome ser glorificado e exaltado por intermédio da tua vida. Dali para frente eu nunca mais me importei, porque eu entendi uma coisa: quando eu assumo, antigamente até os homens da tribuna me intimidavam, irmã Conceição. Hoje não tem um teólogo que me intimida, mesmo que eu não sei mais do que ele, mas eu entendo uma coisa: quando eu assumo a tribuna, não sou eu, é o Espírito Santo do Senhor que vai me conduzir com palavras para pregar. Quando tu assume uma tribuna, diácono, você é o pregador de Jesus. Quando tu assume uma tribuna, irmão, Jesus vai usar você. Se você teve essa oportunidade, não foi por um acaso, é porque Deus está dando um momento para você desencadear aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Só que para isso, não depende só dele. Outra coisa, Ele não obriga ninguém a fazer. Depende de você querer. Depende de você responder o que Ele mesmo já propôs sobre você. Quem acredita nessa palavra no nome de Jesus? Pastor, com sua licença, pastor, eu quero chamar pessoas aqui nessa noite que precisam de uma oração específica, que eu quero orar para você. E eu vou profetizar aqui que Deus vai desencadear
a chamada ministerial sobre a tua vida. Tira o celular para mim, por favor, meu filho. Tem alguém que precisa de uma oração específica no nome de Jesus?